Oi, esse vídeo foi desenvolvido por alunos do curso de nutrição do Centro Universitário São Camilo e aqui nós vamos te explicar brevemente sobre as alergias alimentares. Aqui serão discutidos os aspectos imunológicos por trás dessa condição que afeta mais de 16% da população mundial. Esses são os tópicos que nós vamos discutir aqui no nosso vídeo e vamos começar com a definição de alérgenos. Alérgenos são substâncias que podem desencadear uma resposta alérgica em pessoas suscetíveis. Alguns exemplos são pólen de planta encontrado em árvores, ervas e até mesmo flores, ácaros encontrados em poeira, animais, seja pela pele, saliva e urina, mofo encontrado em áreas úmidas, alimentos, medicamentos, insetos, seja por picada de abelha, vespa ou formiga. É sempre importante lembrar que nem todas as pessoas vão ser alérgicas aos mesmos alérgenos, e a gravidade dos sintomas pode variar de pessoa para pessoa. A natureza dos alérgenos varia dependendo da fonte, mas muitos compartilham características comuns, como a capacidade de se ligar a anticorpos específicos, como o IgE, que são produzidos em resposta à exposição inicial. Na interação com o sistema imunológico, os alérgenos vão ser capturados pelas células apresentadoras de antígenos, que os apresentam aos linfócitos T, que vão ser ativados produzindo citocinas que desencadeiam uma resposta imunológica específica contra os alérgenos. A resposta imunológica é caracterizada pela produção excessiva de anticorpos IgE específicos para o alérgeno. Esses anticorpos se ligam aos mastócitos e basófilos, que são células do sistema imunológico responsáveis pela liberação de histamina e outras substâncias inflamatórias. O desenvolvimento de alergias é um processo que envolve interações entre fatores genéticos e ambientais. Estudos sugerem que a exposição precoce a alérgenos pode aumentar o risco de desenvolver alergias, enquanto a exposição tardia pode diminuir. A dieta também possui um papel importante no desenvolvimento de alergias. Estudos sugerem que a introdução tardia de alimentos alergênicos, como amendoim, ovos e leites, pode aumentar o risco de alergias e vice-versa. Além disso, a microbiota intestinal também pode influenciar o desenvolvimento de alergias. Estudos mostraram que uma microbiota intestinal diversa e equilibrada pode diminuir esse risco. Os mastócitos são células do sistema imune e são ativados por meio de uma cascata de eventos que começa com a exposição a um estímulo. Quando um estímulo é detectado, estas células liberam o antígeno IgE, que se liga aos seus receptores presentes nas células. Isso faz com que os mastócitos fiquem sensibilizados para aquele estímulo específico. E então, quando exposto novamente, o alérgeno se liga às moléculas de IgE na superfície dos mastócitos, desencadeando a liberação de histamina, que é o principal responsável por muitos dos sintomas alérgicos, como coceira, inchaço, vermelhidão e produção de muco. A IgE e os linfócitos T helper do tipo 2 estão diretamente envolvidos nas reações alérgicas. IgE é um anticorpo produzido pelas células do sistema imunológico, em resposta à exposição a substâncias estranhas. Os alérgenos ativam os linfócitos TH2, que por sua vez estimulam as células produtoras de IgE. A pessoa é exposta novamente ao mesmo alérgeno, a IgE ligada aos mastócitos e basófilos desencadeia a liberação de substâncias inflamatórias, como a histamina. Assim, a IgE e os linfócitos TH2 desempenham um papel crítico na resposta alérgica e medicamentos que interferem na sua atividade. A anafilaxia é uma reação alérgica aguda mediada por IgE e pode ser desencadeada por fármacos, alimentos, látex, proteínas ou venenos de animais. Apresenta alguns sintomas como sensação de desmaio, dificuldade de respiração, náusea, vômito, dor no estômago, inchaço, urticárias, tontura, confusão mental e perda de consciência. Em alguns casos mais graves, pode levar a uma parada cardíaca. O principal tratamento contra a anafilaxia é a injeção de adrenalina e a administração de soro e de histamínicos. Nas alergias alimentares, existem vários métodos de diagnóstico, como histórico médico e avaliação clínica, que o médico vai fazer uma avaliação clínica no momento, vai comparar com o histórico médico anterior para tentar entender os alimentos suspeitos. Nos testes cutâneos é utilizada uma quantidade de extrato na pele e é observado vermelhidão, inchaço e coceira. Nos exames de sangue, é possível detectar a presença de anticorpos. Normalmente, o teste é de IgE. Existe o teste de provocação, que é uma provocação oral, que a pessoa vai ingerir uma quantidade determinada do alimento específico e é observado uma reação alérgica. Assim como já falado, existem vários métodos para identificar alérgenos alimentares, mas a análise de rótulos é a mais comum de identificação de alérgenos no caso dos alimentos, já que a maioria dos países tem requisitos legais para rotular produtos alimentícios contendo alérgenos conhecidos. A exclusão da dieta é o tratamento mais eficaz para alergias alimentares. Os indivíduos com alergias alimentares são aconselhados a evitar alimentos que possam conter os alérgenos aos quais são sensíveis. Isso pode incluir a exclusão de alimentos e ingredientes bem específicos, como alimentos que possam conter traços de alérgenos.
Como tratamento para reações alérgicas, temos medicamentos como anti-histamínicos e epinefrina, que são frequentemente prescritos para reduzir os sintomas. A imunoterapia oral é uma nova abordagem que envolve a administração gradual de quantidades crescentes do alimento alergênico em doses controladas para dessensibilizar o sistema imunológico do indivíduo. Embora ainda esteja em estágio inicial de pesquisa, a imunoterapia oral tem mostrado promessa como uma forma potencial de tratar alergias alimentares. A prevenção de alergias na infância é de extrema importância, pois ela pode ditar o surgimento ou a permanência de algumas alergias na vida adulta. Entre as maneiras de prevenir, temos a amamentação exclusiva até os 6 meses, a introdução diversificada e gradual de alimentos sólidos, evitar fumar perto de crianças e educar os pais, cuidadores e professores sobre como responder em casos de sintomas alérgicos nas crianças. Alergias alimentares é uma reação adversa do sistema imunológico a certos alimentos que podem levar a sintomas leves ou graves. Em relação a dietas vegetarianas e veganas, pode haver um risco aumentado, mas isso é muito individual. Um é o exemplo da proteína de soja, do ovo e do leite, que podem causar alergias em algumas pessoas. O mesmo se aplica entre nozes e castanhas, que são frequentemente usados como substitutos de proteínas animais. Importante o acompanhamento nutricional para que tenha uma dieta equilibrada e diversificada, que garanta uma boa nutrição, completas e sem risco à saúde. A alergia cruzada ocorre quando duas proteínas compartilham parte de uma sequência de aminoácidos que contém um epítopo alergênico. Esse epítopo é a menor porção do alérgeno com potencial de gerar uma reação alérgica. Por exemplo, alérgicos a amendoim também podem ter reações adversas a outras oleaginosas que também possuem o mesmo epítopo, como castanhas e nozes. E existem alguns fatores de risco para que essa reatividade cruzada ocorra, como esses que estão aqui no slide. Bom, e essas são as nossas referências bibliográficas. Eu espero ter sido clara nessa breve apresentação do assunto. Muito obrigada e até a próxima.